Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que bom que nós estamos aqui, mais uma vez, em culto, para louvar ao Senhor, para oferecer a Ele a nossa vida, para oferecer o nosso coração, a nossa mente, as nossas atitudes. Isso, de fato, é o verdadeiro culto ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta para você. Nesses dias que nós estamos passando, você precisa vencer desafios? Como é que você lida com desafios? Como é que você lida com mudança na vida? Nós estamos enfrentando o novo, né? O novo normal, né? Que já não é mais tão novo assim. Né? Nesse último ano, tantas mudanças estão chegando às nossas vidas. Né? Este próprio encontro online, né? Quem pensaria nisso há 5 anos atrás? Há 5 anos atrás você imaginaria que viveria um momento de pandemia global? Pois é, meus irmãos, e a gente está enfrentando tudo isso. Mas a palavra de Deus, ela é rica também para nos auxiliar, para nos ajudar a descansar no Senhor em momentos de dificuldade. É grande verdade que muitas vezes o desafio que ele se apresenta na nossa vida, independente de que área seja, ele nos pega em um momento ali desprevenidos. E aí, quando nós não estamos preparados para lidar com os desafios, parece que o desafio ele ganha uma dimensão ainda maior, não é verdade? Mas eu quero meditar com você no livro de Josué, no início do livro, nos primeiros 9 versículos, e eu quero deixar um tema para essa mensagem: vencendo desafios na força do Senhor, porque o texto vai deixar algumas lições claras para nós, e eu tenho certeza que ao final da mensagem você vai ter o seu coração fortalecido, a sua fé renovada naquele que está no controle das nossas vidas. Vamos fazer a leitura, Josué capítulo 1, os primeiros 9 versículos. O texto diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui a gente tem um texto que vai deixar lições claras para nós de como Deus está no controle de toda a situação, mesmo quando a nossa mente, mesmo quando as nossas emoções, mesmo quando o nosso intelecto amplifica tanto o problema que parece que nem Deus tem solução mais. Eu vejo as pessoas falando, por exemplo, no nosso país. É tanta tristeza que a gente vê neste meio político, é tanta falta de justiça naqueles que deveriam prezar por justiça, né, que as pessoas dizem, e de uma maneira cada vez mais normal hoje em dia, nem Deus salva o Brasil mais. Será? Então, é legal a gente ver qual que é o propósito do livro de Josué. A gente está no comecinho do livro, e um bom material de estudo vai dizer que o propósito desse livro é apresentar o cumprimento nele, no livro de Josué, das promessas de Deus nos dias de Josué. Esse livro, os comentaristas, os estudiosos vão datar entre o ano 1000 e o ano 500, antes de Cristo. E ensinar também as futuras gerações de Israel sobre as batalhas, sobre a distribuição da terra prometida e sobre a renovação da aliança com Deus. O que esse primeiro texto ele traz? Ele apresenta diversos elementos e temas que são desenvolvidos mais completamente nos capítulos seguintes, mas esses 9 primeiros versículos, por exemplo, se você olhar o verso 1, o verso 2, o verso 5, passando um pouquinho para frente também o verso 17, são
textos, versículos que falam do papel de Josué como novo líder de Israel no lugar do antigo líder Moisés. Por exemplo, se você olhar essa ligação entre Moisés e Josué, ela fica explícita no verso 14 do capítulo 4, que diz assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel e respeitaram-no todos os dias da sua vida como haviam respeitado a Josué. Começo de Josué ainda, os primeiros capítulos, eles vão apresentar outros assuntos. Eles vão introduzir, por exemplo, o assunto da travessia do Jordão, da conquista da Terra Prometida, e o tema recorrente no livro, e todo o Israel. E também mostrando então que o Senhor estava dando a Josué todo o controle do povo, dizendo: Josué, você vai liderar, assim como o meu servo Moisés liderou, agora é com você. E um tema que vai ser mais destacado, que vale a pena a gente ter ele em mente, a gente deixar aí anotado do lado da nossa cabeça, é o tema da obediência à aliança. Então, quando você lê Josué, você percebe que existe toda hora, em vários trechos diferentes, essa ligação, da obediência do povo à aliança de Deus, à palavra do Senhor. Como eu disse, meus irmãos, eu acredito que esse texto ele é muito importante para os nossos dias e ele dá muitas lições para nós. Eu gostaria de compartilhar 3, ao meu ver, lições preciosas para esse tempo de desafio, para esse tempo de mudança que nós estamos enfrentando. Tem alguma grande mudança aí na sua vida? Tem alguma grande decisão que você precisa tomar? Então eu quero que você medite comigo na primeira lição. O Senhor permite mudanças nas nossas vidas. Eu vou dizer de novo, se você está enfrentando, ou vai enfrentar, ou está se preparando, porque imagina que neste futuro próximo, grandes desafios serão apresentados a você. Então, eu quero que você medite nisso comigo. O Senhor permite mudanças nas nossas vidas. Olha lá mais uma vez os primeiros 2 versículos. Sucedeu depois a morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Nós enfrentamos mudanças nas vidas, em um cenário macro, se a gente olhar no país, por exemplo, um país muda de presidente, e com o presidente toda a equipe de governo. Uma empresa, ela muda de diretor, toda a diretoria. Um chefe novo entra, uma pessoa diferente, com uma característica diferente, ela vem ali para chefiar você. Uma igreja muda de pastor. São mudanças que acontecem. E por que eu estou fazendo referência a tipo de mudança na liderança? Porque fazendo referência à liderança do povo de Deus. Olha o que Josué tinha pela sua frente. Por mais que ele estivesse sendo preparado para isso, o que acontece? Ele ali seria escolhido como um novo líder do povo do Senhor. Essas mudanças, meus irmãos, fazem parte da vida. A gente não consegue fugir muito delas. E isso estava acontecendo nesse momento histórico com o povo de Israel e com a vida de Josué. 2 questões aqui muito importantes nesse primeiro momento. No verso 1, o texto vai dizer o seguinte: depois da morte de Moisés. Esse versículo ele liga estreitamente o livro de Josué ao livro de Deuteronômio, que precede ali o cânon hebraico. A morte de Moisés está registrada ali em Deuteronômio 34. E Josué ele é designado como sucessor de Moisés antes do livro de Josué mesmo. Por exemplo, em Números capítulo 27, você já vai ter essa informação. Deuteronômio no capítulo 3, no capítulo 31. Cabe agora a Josué completar a missão inacabada que Moisés começou na sua vida. E levar essa missão era de levar Israel à Terra Prometida, garantindo assim a continuidade da liderança. Certamente seria um grande desafio. E o texto está fazendo morte também, é algo que a gente precisa lembrar e pontuar, a referência aqui à morte de Moisés. Olha lá, depois da morte de Moisés, na Almeida Revista Atualizada, sucedeu depois da morte de Moisés. A morte de Moisés aqui também serve para nos lembrar, como leitores, da desobediência de Moisés, a qual tirou deste grande homem
de Deus o direito de entrar em Canaã. Depois você leia lá, por exemplo, Hebreus 3, 18, 19, capítulo 4, verso 1. Agora, a gente precisa dizer que não existe menosprezo ao papel de Moisés como líder. Ele é referido, por exemplo, pelo título de servo do Senhor. Um título que também, para você ter ideia, é dado a Abraão, né, e também a alguns governantes estrangeiros de Israel. Até Nabucodonosor, lá em Jeremias 25:9, tem esse título. Então, por mais que Moisés ele desobedece a Deus, né, e depois a gente sempre faz menção disso, a gente não deve ficar com a nossa cabeça no sentido de que Moisés ele foi ali desacreditado. Não, de fato, o que aconteceu com ele é o que acontece conosco. Muitas vezes nós desagradamos a Deus. Mas será que Deus desiste de nós? Pelo registro que a gente vê aqui depois da morte de Moisés, a gente vê que não. Né? E é interessante também você ver no verso 2 o seguinte: as palavras do Senhor a Josué começam fazendo referência à morte de Moisés. Morte que vem agora ser a ocasião para que o Senhor ordene que cruzem o Jordão e entrem em Canaã. Né? Então, Deus usou Moisés. Né? E Deus, na sua justiça, diz: Moisés, porque você me desobedeceu, agora você não vai entrar na terra. Agora, quando ele morre, Deus chama o seu substituto e diz: você vai completar a obra dele, você vai fazer o povo cruzar este Jordão. Nós não temos noção do que seria essa ordem e de como as pessoas a receberiam, porque a gente não tem conhecimento geográfico daquele espaço. A gente não tem muitas vezes a noção que deveríamos ter para termos aí a dimensão do desafio. Vou tentar trazer algumas informações aqui meio peneiradas. Né? O Rio Jordão, olha lá, ele desce ao longo de um desfiladeiro abismal, né? Considerado talvez o mais profundo da Terra. Alguns vão dizer que ele tinha a função de separar e não de unir. Né? Eram águas muito perigosas. Ele deságua no Mar Morto, que está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. Esse rio flui por uma fossa geotectônica mais larga chamada de Gore, né? Na qual há uma depressão mais estreita com 30 metros ou mais de profundidade, formando ali o seu leito. Se você olhar em Josué 3:15, né, é um versículo que chama a atenção para um estado desse rio. Esse rio transbordava, suas águas eram muito fortes. Né? O rio transbordava na ocasião da sua travessia. Olha lá o verso 3:15. E quando os que levaram a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Então, quando a gente começa a olhar um pouquinho mais para a geografia, quando a gente começa a ter um pouco mais noção da grandeza daquele rio, a gente vê que o milagre que está para acontecer no povo ali, ele já começa a ser desfrutado antecipadamente pelo povo, porque o que Deus está prometendo é que agora, através da vida de Josué, eles vão passar aquele Jordão. Então, uma coisa é a gente achar que ele é um riozinho pequenininho, mas outra coisa é você ter uma dimensão que você vai passar por um local muito difícil, mas Deus está dizendo: vocês vão passar por lá. Isso mostra para nós que o Senhor, ele conhece o desafio e ele conhece a dimensão que será para nós passar. Mas tem algo aqui, meus irmãos: se o Senhor diz vai acontecer, vai. Entra o aspecto da fé. Né? Verso 2 diz assim: agora passa este Jordão que eu estou para dar aos filhos de Israel. Esse é o tema da dádiva da promessa da terra prometida. As narrativas patriarcais aqui nos livros de Moisés empregavam já esse verbo dar com relação àquilo que Deus faria, né, ao povo, né, sobre a terra prometida. Você pode ver em Gênesis 12, 13, 15, Gênesis 26. É assim que o livro de Josué ele pretende informar os seus leitores do cumprimento da antiga promessa de dar a terra, né, aos filhos de Israel. Josué ali no começo, né, sendo levantado como líder, Deus diz assim: você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi aos seus pais. Meus irmãos, o que a gente aprende até aqui nesse texto? Quando as mudanças que nós enfrentamos, elas são apresentadas a Deus, quando você tem uma demanda, quando você está com uma dúvida,
né? Quando você tem uma decisão para tomar na tua vida, quando você ora, quando você descansa em entregar o seu caminho ao Senhor, lembra lá, por exemplo, do salmista no Salmo 37,5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Quando nós agimos assim, nós podemos descansar em saber que o Senhor está conosco no processo da mudança. O Senhor permite a mudança na nossa vida. É isso que a gente precisa entender, e é isso que estava acontecendo aqui. O Senhor permitiu mudanças na vida de Josué, e o Senhor permite também mudança nas nossas vidas. Não se assuste quando você tiver uma decisão para tomar, é uma oportunidade. Você pode entendê-la como uma oportunidade que Deus está te dando, né? Não apenas talvez de você mudar geograficamente a sua vida, mas você mudar também no seu relacionamento de confiança com o teu Deus, com o teu Pai eterno, né? Então a gente precisa entender isso. Agora, em segundo lugar, a segunda lição que eu gostaria de trazer nesse texto é que o Senhor conhece os nossos novos desafios. Além de permitir mudanças, permitir desafios, o Senhor os conhece. Olha lá verso 3 e verso 4. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande para o poente do sol será o vosso limite. O Senhor conhece os desafios que nós não conseguimos enxergar, porque estão no futuro ainda. O Senhor conhece. O verso 3 diz assim, todo lugar, né? Olha lá, eu vou olhar aqui na minha Bíblia. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vô-lo tenho dado como prometi a Moisés. Esse versículo ele repete para nós a noção de que a terra será uma dádiva, um presente de Deus. Todo este lugar eu estou dando a você, Josué. Você vai fazer o povo herdar, você vai fazer o povo alcançar essa terra. É igualmente significativo também, meus irmãos, o destaque dado da promessa do Senhor a Moisés. Josué é o seu sucessor e ele completará a missão do seu antecessor. A obra de Deus é contínua. Nós estamos aí enfrentando dias de pandemia e muitas vezes nós desanimamos pensando assim, poxa, um grande servo do Senhor foi levado, Deus permitiu, né, com que alguém morresse, né, mas a obra do Senhor é contínua. Deus permitiu até a morte de Moisés. Agora você acha que Moisés está onde? Está na presença do Senhor. E assim outros homens e mulheres preciosos aos olhos do Senhor, né, adotados, né, através do sacrifício de Jesus Cristo, né, a ponto de poder falar, como Paulo vai dizer, e chamá-lo Abba, Pai. Então a gente tem que entender isso, né? Um está sucedendo o outro, a obra de Deus não para. E aí o verso 4 ainda faz uma referência que as fronteiras de Canaã, descritas aqui, estão listadas na sua máxima amplitude. O que o texto está dizendo no verso 4 é que a terra, né, o Senhor está apresentando o tamanho do desafio que Josué teria pela frente. Israel, vocês terem uma ideia, só chegou perto de alcançar todos esses limites aqui, apresentados aqui no verso 4, sobre Davi e sobre Salomão. Né? O reino do Senhor não para. Moisés faz o seu trabalho, depois Deus levanta Josué, e depois o trabalho continua. E toda essa extensão aqui, que o Senhor diz, olha Josué, você vai alcançar a terra, de fato ele começa, mas não na sua completude. Né? Ele entra na terra prometida, mas todo esse território aqui é só anos depois, lá nos reinados de Davi e de Salomão. Essa descrição não deixa de ter aqui algumas dificuldades. Por exemplo, o deserto aqui descrito é provavelmente toda a região que margeava ali a terra cultivada da Palestina do sul até o leste. Uma outra dificuldade aqui é que a descrição está deslocando-se para o norte, para o Líbano, o qual nesse ponto parece estar incluído nas fronteiras da terra. O grande rio forma a extensão para o leste em direção ao Eufrates. São informações que ficam soltas para nós. Mas assim, quando você estuda, você percebe que o que o Senhor está dizendo é o seguinte, que o desafio é grande, mas Ele conhece. E será que quando a gente pensa nisso, a gente fala, poxa, o desafio que eu tenho é grande, é maior do que aquilo que eu acho que eu posso encarar? E ainda tem um outro aspecto aqui nesse texto. Se o Senhor apresenta o tamanho do desafio para Josué, o Senhor também assegura que o povo enfrentaria inimigos. Tem uma expressão aqui fazendo referência
né, a Síria como a terra dos Ati, né, os hititas, né, talvez o povo que estava ali na Babilônia, no Egito, e um povo que faria guerra contra o povo do Senhor. Por exemplo, os hititas são mencionados frequentemente como um dos grupos étnicos que habitavam Canaã antes da conquista. Então, antes de aquela terra de fato ser alcançada, naquela terra existiam os hititas, um povo briguento, um povo que faria ali guerra contra o povo do Senhor. Mas a gente tem que voltar e bater naquela mesma tecla. Mas o Senhor sabia disso. Você acha que os desafios que você tem a enfrentar na tua vida, Deus não sabe? Você acha que se amanhã ou depois nós ou existe uma possibilidade de enfrentar uma dificuldade muito maior, você acha que Deus não sabe disso? E Ele vai, muitas vezes, fazer sabe o quê? Livrar a gente? Não. Muitas vezes Ele vai permitir com que a gente enfrente esses desafios. Porque toda a honra e toda a glória é dEle. Porque quem irá nos socorrer é Ele. Né? Então, nós daremos glórias a quem? Aquele que nos livra no meio das nossas dificuldades, aquele que envergonha os nossos inimigos. Agora, Ele envergonha os inimigos pelo simples fato dos inimigos existirem. Meus irmãos, quando nós meditamos nesse aspecto do Senhor que está aqui nesses versículos, na descrição da terra, na descrição das dificuldades que são apresentadas aqui ao povo, nós precisamos meditar na grandeza do Deus que nós servimos. Nós precisamos lembrar de que o Senhor é onipotente, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade sobre céu e terra, sobre água e mar. A gente precisa lembrar de que Ele é o Deus onisciente, Ele conhece todas as coisas, nada é segredo a Ele, Ele tem acesso a tudo, até aos nossos pensamentos. Tem gente hoje em dia que às vezes parece que tem mais medo do diabo do que de Deus. O diabo não tem capacidade de ler os teus pensamentos, mas o Senhor sonda o nosso coração, sonda, né, as nossas atitudes, Ele sonda as palavras que ainda nem saíram pela nossa boca, os nossos pensamentos, sentimentos. O Senhor conhece tudo. O Senhor também é aquele que é onipresente, Ele está em todos os lugares, e quando a gente pensa nisso, quando a gente medita nele, né, nós descansamos. Dizem que Lutero certa vez disse o seguinte, que Lutero não, Charles Haddon Spurgeon, ele diz assim que mesmo quando nós enfrentamos desafios, nós precisamos cantar salmos, porque cantando salmos nós envergonhamos o diabo. Ou seja, o mundo está caindo na nossa cabeça e a gente está louvando a Deus, dizendo assim, o nosso Deus é maior do que qualquer coisa. A gente precisa lembrar disso. Olha o Salmo 23, verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Nós não conhecemos, irmãos. A grande verdade é que nós não conhecemos o futuro e as surpresas que a vida há de nos apresentar, mas Deus certamente conhece todas as coisas. A gente precisa descansar nisso. Se Deus ele permite mudanças nas nossas vidas, se Ele permite desafios, e se o Senhor conhece esses desafios, a terceira lição nos diz que o Senhor garante estar conosco durante a jornada. Olha aí na sua Bíblia, a partir do 5 até o 9. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi a teus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Às vezes eu imagino que Deus estava falando assim, sabe? Falei, eu não te mandei, ser forte e corajoso. Coragem, rapaz. Coragem, mulher. Vamos lá. Vocês vão perceber que eu estou com vocês. Aqui, meus irmãos, se Josué e os futuros leitores do livro Nós e outros tantos se sentissem abatidos, visto o tamanho do desafio, ou desencorajados por conta disso tudo, as palavras de Deus estavam ali e estão aqui
para fazer a gente recobrar o nosso ânimo. Esse versículo reflete palavras de Deus feitas ainda lá em Deuteronômio 7:24. Entregar-te-á também nas mãos dos seus reis, para que apagues o nome deles debaixo dos céus. Nenhum homem poderá resistir a você até que os destruas. As palavras do Senhor aqui denotavam uma oposição futura, mas essa oposição não daria em nada. Né? É assim, Deus estava dizendo assim, olha, vocês vão enfrentar reis, mas vocês vão vencê-los. E a mesma coisa o Senhor diz para nós. E em um certo aspecto, quando Paulo diz que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, lá em Romanos capítulo 8, meus irmãos, a gente pode morrer hoje, mas mesmo a morte, ela não tem poder de separar-nos do amor do Senhor que está em Cristo Jesus. Então a gente luta, uma luta que a gente já sabe a vitória. Quando você vai assistir um jogo de futebol, dependendo do time, você já sabe que você vai ganhar. Por exemplo, se é um Corinthians e Palmeiras, muito provavelmente o Corinthians vai ganhar. Se é Corinthians e São Paulo, também, brincadeira. Né? Mas quando a gente olha para esse aspecto da nossa vida, a nossa vida com Deus, a gente sabe que nós somos nele mais que vencedores. E Josué estava sendo encorajado. Eu não mandei você, Josué, ser forte e corajoso. Eu estou com você o tempo todo. Verso 6, olha lá. Ser forte e corajoso, assim como Moisés havia feito, agora o próprio Senhor que encoraja Josué na sua tarefa. Moisés já havia encorajado Josué. Depois você lê Deuteronômio 3:28, por exemplo, você vai ver isso. Josué, ele é aquele que vai levar o povo ao usufruto da promessa feita solenemente lá no passado a Israel. Esse é um dos temas principais do seu livro. Pertence tanto à primeira como à segunda parte de Josué, tanto a conquista como a distribuição da terra. Olha lá o que o texto continua dizendo ainda. Porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Está lá no verso 6. Né? Ser forte e corajoso. Você vai fazer o povo herdar a terra. Essa palavra aqui, herança, ela descreve a posse futura da terra. Olha o que Deus está dizendo. Eles herdarão a terra. A terra, os hititas estão lá, outros povos estão lá, existem os desafios todos, mas vocês herdarão aquela terra. Da mesma maneira, né, os novos céus e nova terra, que está descrito lá no Apocalipse, né, a nossa morada eterna com o Senhor, é garantida, é nossa herança. Né, a gente precisa descansar nisso também. E esta palavra ainda, a palavra herança, ela se torna... ela tem um significado teológico muito forte, ela se torna um termo até usado no Novo Testamento com referência ao gozo espiritual da salvação, né? Por exemplo, como disse lá em Apocalipse. Essa palavra dá a entender que Israel tem direito perante os seus antigos habitantes e inimigos, né? No aspecto da posse da terra. A terra é deles, mesmo que eles não estivessem lá. Você percebe aqui a necessidade da gente confiar naquilo que o Senhor está dizendo. E ainda no verso 7, olha lá, em vista dessa iminente conquista da terra, mais uma vez vem a repetição, seja forte e muito corajoso. Está lá também no verso 9, no verso 18. O significado aqui, o que o Senhor está dizendo com essa repetição é o seguinte: haja rigorosamente conforme tudo que eu tenho falado para você. E agir rigorosamente aqui também está nesse aspecto da fé. Porque se a gente tem fé, a gente tem força e coragem. Né? A lei de Deus aqui, a sua palavra revelada, a lei, né, que mostra a história de salvação de Israel, né, ela mostra que o Senhor está a favor de nós, do seu povo. E Josué ainda recebe a palavra no seguinte sentido: não se aparte da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Se Josué fizesse assim, ele seria o protótipo, sabe de quem? Do homem bem-aventurado, lá no Salmo 1. Você lê o Salmo 1, né? Antes o homem bem-aventurado tem a sua lei, né? Tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Sabe qual que é a ideia que está aqui no Antigo Testamento, no livro de Moisés? A ideia da observância da lei, né? Da obediência à lei, que faria Josué e faria o povo prosperar. O Antigo Testamento, mais do que o Novo ainda, faz essa ligação direta entre observância, no sentido de conhecer e obedecer, né, a lei, e a prosperidade. Né? E a gente precisa entender também
Prosperidade, por mais que a gente viva em um país que muitas vezes não quer ouvir essa palavra por causa da teologia da prosperidade, mas o Senhor quer uma vida próspera para nós. Olha o que Jesus diz no Novo Testamento, né? Eu quero que vocês tenham vida abundante. Venham a mim, né? Descansem em mim, né? Sejam renovados pela minha presença. O Senhor, Ele não quer que a gente tenha uma vida de tristeza, mas uma vida de alegria. E esta vida de alegria é esta ideia que está aqui. Ela está relacionada diretamente a quê? Participe aqui no culto da sexta-feira da libertação. Não. A observância, a obediência da lei. E aqui nos versos 8 e 9, caminhando já para o final, a ideia dessa observância da lei como condição para a felicidade, ela é ampliada. Não deixe jamais que este livro da lei se aparte da sua boca. Olha lá, por exemplo, na Almeida Revista Atualizada, no verso 8. Não cesses de falar desse livro da lei. Aquilo que no versículo anterior foi chamado simplesmente de lei, agora é denominado de livro da lei. Não cesses de falar deste livro da lei. Esse livro não deve e não deveria estar fora da boca de Josué. Uma maneira de falar caracteristicamente enfática. Josué deve então falar desse livro da lei, meditar nele. Assim como o homem bem-aventurado lá do Salmo 1 faria no futuro. A meditação diária neste livro da lei, a observância rigorosa das suas provisões graciosas, gerariam uma vida, uma comunhão, uma aliança com o Senhor de alegria e de prosperidade. É essa a ideia que está aqui. E ainda no finalzinho, quando você vai lá para o verso 9, mais uma vez você tem a repetição: não te mandei eu ser forte e corajoso. E aqui o Senhor ele encerra este primeiro discurso para Moisés, para Josué. Estou com Moisés na cabeça. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que a gente aprende aqui, meus irmãos, como servos de Deus? E aqui uma coisa talvez mais necessária da nossa reflexão para os dias que nós estamos vivendo. Nós somos, como homens e mulheres de Deus, chamados a viver de tal maneira que sejamos reconhecidos pela nossa força, pela nossa coragem, e não pela nossa tristeza, pelo nosso abatimento. É verdade que passamos momentos na vida em que nós estamos tristes. E tem muita gente triste, e não é para menos. Estamos perdendo muita gente, muitas pessoas por conta da Covid e ainda por conta de inúmeras outras doenças. Pessoas estão tristes por conta da falta de emprego, estão preocupadas. Agora, quando a gente olha para aquilo que o Senhor estava dizendo para Josué, para o líder de Israel, é que a força e a coragem deveriam ser marcas que o distinguissem como seguidores do Altíssimo. Então, da mesma maneira, o medo e a fraqueza, por mais que em momentos eles nos assediem, eles não devem ser aquilo que nos marca. A nossa marca deve ser a força e a coragem. E aí o que a gente precisa fazer para conseguir viver dessa maneira? A gente precisa lembrar algumas lições aqui que Deus deu para Josué. Josué devia se lembrar que foi Deus quem o chamou à liderança do povo. Ele deveria observar e obedecer a lei e ele deveria falar sobre essa lei. Então, o que eu e você precisamos? Eu tenho certeza absoluta para vivermos em paz, para vivermos com força e com coragem. Lembrar que Deus permite desafios na nossa vida. Lembrar que o Senhor que permite os desafios os conhece. E mais importante, lembrar que Ele está conosco o tempo todo. Vamos fazer isso, porque o Senhor quer que nós tenhamos tamanha fé nele, em dizer assim: Senhor, mesmo que o mundo esteja caindo na minha cabeça, eu tenho fé no Senhor, eu tenho coragem, porque o Senhor está comigo. Vamos orar? Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos conforta o coração, que nos mostra que o Senhor quer para nós, ó Pai, uma vida de fé, uma vida de força, de coragem. E nós precisamos do Senhor para isso. Nos faça entender que o Senhor está conosco o tempo todo. Nos faça entender, ó Pai, que nós somos bem-aventurados, porque o Senhor nos escolheu, o Senhor enviou o Teu Filho para nos resgatar da morte, ó Pai, do inferno e da morte eterna. O Senhor nos deu o presente, ó Pai, de fé nele, no Teu Filho, no Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor nos resgatou, ó Pai, do inferno. O Senhor nos deu a dádiva, Pai, o presente do perdão dos pecados e a vida eterna. Que os problemas passageiros, ó Pai, não estejam fazendo com que sejamos
enxergados pelas pessoas como pessoas tristes e como pessoas completamente entregues ao desânimo, mas que sejamos enxergados, ó Pai, vistos como homens e mulheres fortes e corajosos, porque são servos do Senhor. Nós entregamos as nossas vidas e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o amor do nosso amado e eterno Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito estejam sobre nós hoje e para todos sempre. Amém e amém. Medite nesse texto, eu tenho certeza que você vai ter o teu coração mais leve, mais descansado no Senhor. Deus te abençoe.